Desde pequeno, cresci no coração da Amazônia, em um pequeno vilarejo próximo ao rio Tapajós. Meu pai me ensinou a caçar desde que eu tinha idade suficiente para segurar uma espingarda. Não era apenas uma necessidade para nós, era também um ritual, uma forma de conexão com a floresta e suas criaturas. Nossa técnica favorita envolvia montar plataformas altas nas copas das árvores. Ali, escondidos, esperávamos pacientemente a passagem de algum animal. Caçar à noite era nosso segredo. Uma prática arriscada, mas necessária. O Ibama patrulhava a área, e ser pego podia significar prisão e multas pesadas. A noite na floresta tinha seus próprios sons, suas próprias regras. No começo, os ruídos e sombras pareciam querer nos engolir. Mas com o tempo me acostumei. Os gritos das arapongas, os estalos secos de galhos, sob pés invisíveis e até mesmo os rugidos distantes se tornaram parte do ambiente. Nada parecia sobrenatural, apenas a vida pulsando em todas as direções. Até a noite de sexta-feira. Era por volta de 00:30 da madrugada, e eu estava sozinho em uma plataforma que havia montado dias antes. Meu pai não pôde vir naquela noite, então resolvi ir sozinho. A lua cheia iluminava o chão da floresta com uma luz prateada, mas as sombras eram mais densas, mais pesadas do que eu me lembrava. Tudo estava silencioso, incomumente silencioso. Não havia o som dos grilos, das cigarras ou mesmo do vento soprando entre as árvores. De repente ouvi algo. Não era um som familiar, não era o ruído de um animal que eu pudesse reconhecer. Era um som grave, como se viesse do próprio chão da floresta. Parecia um murmúrio, um eco distante que se aproximava. Olhei ao redor, apertando os olhos para enxergar algo entre as sombras, mas tudo o que vi foi um vulto, algo que parecia se aproximar. A mata era densa, mas tinha uma trilha que eu fiz há meses, e embaixo da plataforma eu deixei limpo com o facão para facilitar a subida com as tralhas. Meu coração começou a bater mais rápido. Aquele medo antigo, que eu achava ter superado, voltou com força total. O som continuava se aproximando pesado e constante, quebrando o silêncio da noite. Lá de cima, na minha plataforma improvisada entre as copas das árvores, eu tentava decifrar o que estava vindo, mas a escuridão e a densidade da mata dificultavam qualquer visibilidade. Pelo barulho, sabia que era algo grande, talvez com mais de 60 quilos. Um animal, imaginei, mas o quê? Segurei firme na arma e me mantive imóvel, prendendo a respiração para não denunciar minha presença. O som ecoou direto pela trilha e, para minha surpresa, parou exatamente embaixo da plataforma. Meu coração disparou, mas forcei minha mente a se acalmar. Inspirei fundo, silenciosamente, e estiquei o pescoço para tentar enxergar o que estava lá. A visão que tive fez meu estômago gelar. Não era um animal, era uma mulher. Ela parecia ter uns 57 anos, a pele parda desgastada pelo tempo e pela vida. Usava um lenço amarrado na cabeça e carregava uma espécie de bolsa grande, daquelas de pano grosso, que pareciam mais uma mala improvisada. Ela estava parada ali, imóvel, bem debaixo de mim. Recuei rapidamente para a parte mais escura da plataforma. Minha mente fervilhava com perguntas. O que uma senhora está fazendo aqui, no meio da floresta, a essa hora da madrugada? Como ela encontrou essa trilha, que só eu e meu pai conhecemos? A inquietação tomou conta de mim, mas meu instinto gritava que eu deveria ficar em silêncio, então foi exatamente o que fiz. Algo, no entanto, não estava certo. Quando aquela mulher parou ali, o silêncio ao meu redor tornou-se absoluto. Não havia mais o som dos grilos, dos insetos ou mesmo do vento. Era como se a floresta inteira tivesse prendido a respiração junto comigo. Aquilo me deixou ainda mais desconfortável. Deitado na plataforma, deslizei cuidadosamente até a borda para observá-la melhor. Minha curiosidade era maior que o medo. O que ela estava fazendo ali? Por que parecia tão deslocada? Naquela época não existiam celulares para registrar algo assim. Eu estava sozinho, apenas com a lua cheia tentando atravessar a densidade das copas das árvores e lançando uma luz fraca sobre a cena. Mesmo com pouca claridade, conseguia enxergar. Ela não parecia perdida ou assustada, pelo contrário, parecia saber exatamente onde estava e o que fazia ali. Ela mexeu na mala e retirou algo que, à distância, eu não conseguia identificar. Meu corpo ficou tenso, mas continuei observando, preso entre o fascínio e o receio.
Foi então que percebi algo estranho. Seu movimento não fazia som, nenhum estalo de galho, nenhum farfalhar das folhas. Era como se ela fosse um fantasma, deslocando-se sem perturbar o ambiente. A senhora chegou sem qualquer lanterna, o que me deixou extremamente desconfiado. Naquela mata fechada, com sua escuridão densa, não era qualquer pessoa que teria coragem ou habilidade para se mover com tanta precisão. Ou se ela usava alguma fonte de luz, não consegui perceber. Quando ela se aproximou, tudo ao redor parecia absorver a pouca luz da lua, criando uma sensação de isolamento, como se a própria floresta estivesse pressionando contra os meus ouvidos. Não havia som algum, nem o habitual farfalhar das folhas, nem o canto distante de algum animal. Um silêncio pesado pairava no ar. Ela se abaixou com uma leveza que parecia desconcertante para alguém da idade dela. Sem pressa, abriu a bolsa grande. Uma mala improvisada, cheia de objetos que eu não conseguia entender à primeira vista. De dentro dela, retirou umas velas pretas e outras vermelhas. Acendeu todas com uma chama súbita, como se o fogo fosse uma extensão de sua vontade. A luz que elas emitiram era fraca, mas suficiente para clarear o local ao redor da árvore onde ela estava. O cenário tomou uma atmosfera estranha e opressiva, quase como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Ela começou a colocar as velas de forma meticulosa, com os olhos fixos em algo que parecia invocar um ritual. E foi quando retirei os olhos de suas mãos para olhar ao redor que percebi o que ela estava fazendo. De dentro da mala, ela tirou algumas pequenas esculturas de gesso, figuras que na penumbra pareciam figuras de santos, mas suas faces eram distorcidas, como se tivessem sido esculpidas por mãos que não conheciam a forma humana. Não consegui identificar as figuras com clareza, mas uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. A mulher estendeu um pano vermelho no chão e, com um movimento lento, colocou um punhal ao lado. Ele refletia a pouca luz das velas. O brilho metálico do aço parecia quase mais ameaçador do que qualquer outra coisa ali. Era como se a lâmina estivesse esperando para cortar algo que eu ainda não compreendia. Então, ela pegou uma garrafa de bebida alcoólica, uma garrafa simples, e despejou um pouco no chão, ao lado do pano. O cheiro forte do álcool misturado com o de terra úmida preenchia o ar. Uma mistura que me deixava inquieto. Ela também acendeu algo, um feixe de folhas secas ou ervas, não sei ao certo, mas o cheiro que exalava era denso, pesado e quase sufocante. O incenso, talvez, ou algum outro tipo de erva desconhecida, liberava uma fumaça espessa, que serpenteava para o alto e se misturava com o ar da noite. Era um cheiro que ao mesmo tempo me atraía e me repelia, e eu ali, observando, completamente fora de lugar, sentindo cada segundo se arrastar enquanto meu corpo se tensionava mais e mais. Cada movimento daquela senhora parecia um enigma, e o que ela estava fazendo ali no coração da floresta me parecia cada vez mais sobrenatural. Mas o que realmente me paralisou foi quando ela retirou algo de dentro da mala, algo enrolado em um pano branco. A forma era estranha. Não tinha um contorno que eu conseguisse identificar, mas ao vê-la colocar aquilo no centro do pano vermelho, perto das velas e das figuras, algo me dizia que o que quer que fosse não deveria estar ali. E então a floresta que antes parecia adormecida se tornou ainda mais silenciosa. O tempo mais uma vez se esticou. Eu mal conseguia respirar. Ela olhou para os lados com uma cautela meticulosa, como se estivesse verificando se havia alguém por perto. Não havia som algum, apenas a quietude opressiva da floresta, que parecia mais densa e fechada do que nunca. Então ela começou a murmurar palavras baixas, uma espécie de oração que eu não fazia ideia do que era. Sua voz tinha um tom profundo, quase como se saísse do fundo de um abismo, e eu senti um arrepio tomar conta de mim. Parecia que ela estava invocando algo, ou alguém que não pertencia àquele lugar. Ela não parou por um bom tempo. Aquilo durou cerca de 25 minutos. Cada palavra carregava um peso cada vez maior, e à medida que ela repetia os versos, algo estranho acontecia. As veias de seus braços começaram a se dilatar de forma grotesca, como se a pele estivesse prestes a romper, e os dedos das suas mãos, antes finos, começaram a parecer atrofiados, distorcidos, como se a carne estivesse se retorcendo de alguma forma.
A voz dela, que antes era apenas grave, agora soava quase monstruosa, como se não fosse mais a mesma pessoa falando. Ficou ainda mais grave, mais rouca, quase impossível de reconhecer. Foi quando ela olhou para o céu e me pegou de surpresa. Seus olhos não estavam mais nos lugares certos. Eles estavam virados, totalmente brancos, e eu quase congelei. Não sabia o que pensar. Era como se ela não me visse, como se estivesse completamente tomada por algo, ou talvez por alguém, que não tinha mais qualquer traço de humanidade. Eu não sabia como reagir. O medo me paralisava. E o silêncio da floresta ao redor só fazia tudo parecer ainda mais irreal, como se o mundo estivesse em suspenso, esperando por algo. E então, quando aquela oração macabra chegou ao fim, o que aconteceu a seguir foi ainda mais insano. Ela pegou a garrafa de cachaça e, sem hesitar, bebeu metade dela de uma vez, sem parar, de uma forma que me deixou fisicamente nauseado. Eu só conseguia assistir, o estômago embrulhado, a mente tentando processar o que estava acontecendo. Era demais para qualquer pessoa normal, era demais para mim. Mas o pior estava por vir. Lembram-se do objeto enrolado no pano branco que ela havia retirado da mala? Pois é, em transe, ou possuída, como eu não sabia mais como chamar aquela porcaria. Ela começou a desenrolar lentamente o pano. A cada movimento, meu peito apertava mais e eu não conseguia tirar os olhos dela. Quando ela finalmente terminou de desfazer o pano, um grito quase escapou da minha garganta, mas eu não conseguia emitir som algum. O que vi ali foi algo que jamais pensei ser possível. Não era um objeto como eu pensava. Era uma criança recém-nascida. O corpo do bebê estava ainda quente, mas imóvel. Era claro para mim que estava sem vida. A pele era ainda rosada, mas o movimento que um recém-nascido deveria ter, aquele ar de inocência, estava ausente. Algo estava errado, eu sabia disso mesmo antes de me aproximar mais. Meu estômago revirou, e então a coisa toda ficou ainda mais grotesca. A mulher, com os olhos ainda revirados e a face distorcida por uma expressão de êxtase insano, pegou o punhal com uma calma assustadora. O fio da lâmina reluziu sob a luz das velas, e ela cortou o abdômen do bebê sem qualquer hesitação. O som do punhal rasgando a pele me atravessou, e eu quase caí da plataforma de tanto medo. Ela começou a chupar o sangue do bebê, e aquilo foi mais do que eu conseguia processar. Meu corpo entrou em choque, minha mente se recusava a aceitar o que meus olhos estavam vendo. Foi então que meu instinto de sobrevivência me fez desviar o olhar. Eu não aguentava mais. O vento, que começava a soprar mais forte, não conseguia cobrir o horror que eu testemunhava. O mais estranho de tudo foi que, apesar da brisa, o silêncio era absoluto. Não se ouvia um único grilo, nada. A floresta, normalmente barulhenta, parecia ter engolido qualquer som, deixando-me apenas com aquele terrível vazio. Fiquei ali, imobilizado, por uns 5 ou 10 minutos, sem coragem para olhar. Mas quando finalmente reuni forças para olhar novamente, o que vi me fez quase desmaiar. O rosto dela estava completamente coberto de sangue, e aquele olhar desprovido de qualquer humanidade me fez sentir uma onda de pânico visceral. O que eu estava vendo não era mais um ser humano. Era algo indescritível, uma aberração, um pesadelo vivo que se alimentava daquilo que a natureza havia criado. E como se não fosse o suficiente, aquela mulher começou a mastigar a carne com uma calma assustadora, como se estivesse saboreando uma pizza deliciosa, algo tão comum e simples, mas tão grotesco em suas mãos. Cada pedaço que ela dava à boca era como se um pedaço de minha alma fosse arrancado. Eu sentia o gosto amargo da ânsia de vômito subindo pela minha garganta, mas me segurei, mordendo meus lábios com tanta força que consegui sentir o gosto de sangue. Era tudo o que eu podia fazer para não gritar, para não dar um único som que pudesse alertá-la de que eu ainda estava ali, observando aquele pesadelo sem poder sair. O pior, o mais macabro, foi quando ela parou. Olhou para baixo e com as próprias mãos arrancou os seus olhos. Ela os devorou com a mesma naturalidade com que comeria um pedaço de carne. Cada mordida era uma agonia, e o som daquilo, o estalo da carne sendo dilacerada, me cortava mais fundo do que qualquer dor física. Quando terminei de olhar, os olhos já não estavam mais no rosto dela, e ela partiu para o coração.
Eu sentia minha respiração falhar, mas de alguma forma eu me forcei a não fazer um único som. A dor de morder meus lábios tão forte era o único lembrete de que eu ainda estava vivo, ainda estava ali, mas a minha alma parecia se distanciar a cada segundo. Ela não parecia ter qualquer vestígio de humanidade enquanto consumia aquela carne. Havia algo ali, algo distante, algo irreconhecível, e eu só podia pensar em uma palavra: monstruoso. Quando ela finalmente parou, o pesadelo ainda não havia acabado. Ela pegou a garrafa de cachaça e a despejou em um gole só, sem parar. A maneira como ela fez aquilo, como se fosse a coisa mais natural do mundo, me fez sentir como se estivesse vendo uma criatura que não deveria existir. Ela não era humana. Ninguém com um pouco de sanidade poderia fazer aquilo. Ela então acendeu um cigarro. A fumaça se espalhou no ar pesado da floresta, mas o que me deixou ainda mais perplexo foi a velocidade com que ela fumava. Não era possível que um ser humano pudesse fazer aquilo. Fumava um cigarro após o outro, sem pausa, sem nem mesmo a necessidade de respirar entre as tragadas. Era como se a própria vida estivesse sendo sugada de alguma forma, sem que ela fosse limitada pelas necessidades normais de qualquer ser humano. O tempo parecia ter parado. O horror não me deixava respirar, mas uma sensação de impotência tomou conta de mim. Comecei a rezar a Ave Maria, com as palavras saindo como um sussurro desesperado, sem parar. Eu sabia que aquilo não me salvaria, mas era a única coisa que restava. Aquele pesadelo estava se prolongando, como se a própria noite se estendesse para sempre. Mas finalmente, por volta das 3:30 da madrugada, a mulher parou. Ela começou a reunir as coisas, como se nada tivesse acontecido, com uma tranquilidade perturbadora. Recolocou as velas, guardou as figuras de gesso e, com um último suspiro, pegou sua mala. Começou a caminhar para longe, em direção ao coração da mata, mas antes que se afastasse mais, ela olhou para trás e, com uma voz que me fez gelar os ossos, disse: "Francisco Malto, hoje você não vai caçar nenhum bicho." E então ela deu uma risada tão diabólica, tão cheia de uma maldade indescritível, que foi impossível para mim não sucumbir ao pavor. Eu não consegui controlar meu corpo e, sem querer, urinei nas minhas roupas. O medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca havia conhecido antes. Como ela sabia meu nome? Como ela sabia até o meu sobrenome? Ela sabia que eu estava ali, sabia da minha presença, mas de onde? Como? Aquela mulher, ou o que quer que fosse, parecia saber tudo sobre mim, mas eu não fazia a menor ideia de quem ela era ou como havia chegado até ali. Eu não consegui dar nenhuma explicação para isso. Quando tentei contar para minha família, ninguém acreditou em mim. Ninguém acreditaria. Como poderiam? Eu mesmo, olhando para trás, ainda não sei o que vi naquela noite, mas o medo nunca me deixou. Após aquele encontro, nunca mais fui caçar. Meu pai, que sabia o quanto eu amava aquilo, percebeu a mudança em mim. Ele sabia que algo terrível havia acontecido. Não era mais o mesmo filho que saía com ele para a mata. Algo se quebrou dentro de mim naquela noite. Isso aconteceu quando eu tinha meus 17 anos. Hoje, aos 52 anos, eu continuo carregando aquela imagem horrível na minha mente. Nunca consegui afastá-la. O que eu vi naquela floresta, naquela noite, mudou a minha vida para sempre. O ser humano pode ser capaz de coisas que nem a própria natureza deveria permitir. E algumas crenças, algumas coisas, são muito mais reais e terríveis do que poderíamos imaginar. E eu quero contar algo para vocês, algo que até hoje me atormenta. Depois daquela noite na floresta, a minha vida tomou um rumo bem diferente. Cresci, me tornei adulto, me casei. Tudo parecia seguir seu curso normal, até que algo começou a acontecer com minha esposa, Vera. Cada vez que ela engravidava, parecia que o destino nos pregava uma peça cruel. Ela ficou grávida 7 vezes, e em todas as 7 ocasiões a gravidez não foi adiante. Ela perdia o bebê. Eu vi a dor nos olhos dela, a frustração, o desespero de ver seus sonhos e nossos planos se desintegrarem a cada tentativa frustrada. Após a 7ª perda, tomamos a decisão de parar. Não aguentávamos mais. Era como se uma maldição tivesse sido lançada sobre nós, algo que ninguém conseguia explicar. Nenhum médico, nenhuma explicação lógica, nada. Coincidência?
Eu não sei, mas sinceramente quem poderia explicar isso? Será que algo daquela noite na floresta ainda me persegue até hoje? Não sei, mas até hoje fico me perguntando o que aconteceu naquele lugar. E por que, de alguma forma, parece que minha vida nunca mais foi a mesma depois daquela noite? O que vocês acham disso? Deixem suas opiniões nos comentários. Francisco Malto.